melhores. É hora do prêmio Match of the Year, luta do ano. É esse prêmio que a gente está completando apenas o main roster, porque senão íamos lidar com 600 lutas. Talvez esse ano você não pense que foi um ano de matches incríveis, mas olha só essa lista de matches que a gente tem, que você vai repensar, porque de fato esse ano a gente teve muitas matches boas, tanto que essa é a categoria com mais indicações, né, Lucas? Exatamente, né? E abrindo a lista, a gente tem na WrestleMania 36, match cinematográfica, Undertaker com o AJ Styles, essa que provavelmente foi a última match da carreira do Undertaker, né? Já que ele se aposentou, teoricamente, nesse Survivor Series, né? Um dos maiores wrestlers de todos os tempos. Teve sua última match com outro que, sem dúvida, entra na lista dos melhores wrestlers, tecnicamente falando, de todos os tempos, que é o AJ Styles, né? Dois caras que significam coisas muito diferentes, né? O Undertaker construiu a carreira inteira na WWE, o AJ Styles, que era um cara das indies, né? E que veio para a WWE agora no final da carreira. É um reencontro histórico, né? E foi uma match cinematográfica, né? A gente já sabia que o Undertaker não estava mais aguentando fazer matches em ringue, e foi uma match bem legal, sabe? Se eu não me engano, essa foi a primeira match cinematográfica que a WWE fez esse ano, né? Em época de pandemia, e funcionou muito bem, sabe? Toda a pegada da match, o Undertaker veio como American Badass, né? E foi muito divertido, sinceramente. Eles até reprisaram essa match no Raw esses tempos atrás, e é uma match que fica marcado, sim, tanto pelo significado, né, quanto pela capacidade que ela mostrou em ringue. Pois é, e falando de matches cinematográficas, temos John Cena versus The Fiend, né? John Cena versus Bray Wyatt, enfim, Firefly Funhouse Match, segunda match cinematográfica aqui da lista. Uma match que funcionou muito bem, serviu para caracterizar o Bray Wyatt, o John Cena, né? Essa foi a única participação em match dele esse ano. Também fez um trabalho muito bom. Eles que têm história desde a WrestleMania 30, que era o momento do Bray vencer, e quem venceu foi o John Cena. Aquele John Cena cheio de punch que a gente já conhece. E a partir disso, eles foram construindo uma rivalidade e eles foram construindo algo que foi simplesmente incrível, talvez uma das melhores coisas desse ano. Bom, e seguindo a lista agora, sem matches cinematográficas, a gente teve Seth Rollins contra Drew McIntyre no Money in the Bank. Essa foi a primeira feud do Drew McIntyre como campeão mundial, né? Depois de ter vencido o Lesnar e depois vencido o Big Show, né? Pra quem se lembra que isso aconteceu num Raw, ele foi para essa field com o Seth pelo título mundial. E eu sei que essa match não é muito lembrada por muita gente, inclusive foi minha sugestão que ela entrasse na lista, né? Não só por ter o Seth, mas porque essa match foi muito legal, né? Para quem não se lembra, eu recomendo que reassista. Em questão de ringue, eu acho que ela não ficou devendo nada para nenhuma outra. A feud foi ok, mas a match em si foi sensacional. Para mim foi a melhor match daquele Money in the Bank, que contou também com a match cinematográfica da Money in the Bank match, né? Então, Drew McIntyre contra Rollins. Né? E seguindo, né, o pay-per-view marcado muito negativamente, que teve o salvo. O Backlash 2020 foi ruim, mas teve a greatest wrestling match ever. Segunda indicação aqui de Edge contra Randy Orton. Eles que fizeram uma match que tem gente que diz que é cinematográfica, tem gente que diz que não é. Mas é uma match que traz muita nostalgia, foi de longa data, né? Mais longa data que o Lucas, que eu digo. Que foi uma match simplesmente incrível e surpreendente, porque ninguém tava dando nada. Eu e o Lucas fomos assistir o Backlash pronto para se decepcionar. Né? E seguindo aqui, a gente tem a prova de que essa lista de fato foi feita com o meu auxílio, porque temos mais Seth Rollins, dessa vez contra o Dominic Mysterio na Steel Cage no Raw. Né? É muito complicado a gente ter grandes matches no Raw, mas essa sem dúvida foi uma das grandes exceções. Essa match foi diferente em questão de booking, né? A gente teve a família Mysterio e o Murphy como audiência, né? E eles participaram meio que ativamente da match, vários spots interessantes, principalmente um superplex de cima da Cage, né? E o Dominic vendeu tudo isso, né? Mostrando que ele também é um cara barra pesada, né? Foi uma grande match e tá aí contemplada, mais uma presença do Seth, hein? Tô muito feliz. Certamente, né? E agora vamos falar de uma match que não é uma one-on-one, primeira da lista, né? Jeff Hardy contra AJ Styles contra Sami Zayn.
Clash of Champions pelo título intercontinental, uma Leather Match, que é uma das melhores estipulações de match que a gente tem hoje em dia. Foi extremamente criativa, marcada pela inteligência do nosso querido Sami Zayn. Mas o AJ Styles e o Jeff Hardy também são muito bons, spots sensacionais, spots incríveis em questão de Leather Match. Não é sempre que a gente viu, e é uma match que traz até memórias para quem assistiu Shawn Michaels contra Bret Hart há muito tempo atrás. Uma match com dois campeões intercontinentais, uma match incrível. E se Roman Reigns contra Jey Uso venceu a categoria de feud do ano, por que não ela pode também vencer a categoria de match do ano? A match que eles tiveram no Hell in a Cell, que foi uma I Quit match, sem dúvida está nesse topo da lista. É um negócio que, em questão de storytelling, essa match, na minha opinião, é a melhor de todas da lista. Não sei se isso vai ser suficiente para fazer ela ganhar o prêmio, né? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Mas o que eles contaram de história nessa match foi um bagulho sensacional, sabe? Desde o começo ao momento que o Roman começou a destruir o Jey Uso, ao momento que o Jimmy se envolveu, do choro do Roman, o final da match com a família dele, e aquela foto sensacional que a gente acabou gerando. Essa match foi sensacional. Certamente, né? E fechando a nossa match, a nossa lista, mais uma match do Hell in a Cell, uma match dentro do Hell in a Cell. Sasha Banks contra Bayley, recebeu a indicação de feud do ano, receberam o prêmio de tag team do ano e agora terceira indicação de Sasha Banks e Bayley, dessa vez como match do ano, uma match incrível do Hell in a Cell, que talvez, na minha opinião, ela marca o fim da revolução das women's, na minha opinião. E agora a gente está indo para um ramo em que a divisão feminina já é equiparada no mesmo nível, quem sabe até superior, à divisão masculina. E o fim desse processo é essa match, que significa o fim de muita coisa e o fim das Golden Role Models, né? Vai ser uma match que vai ser para sempre lembrada como uma das melhores matches de women's da história. Essa talvez seja a categoria mais concorrida, né? A gente mesmo se discutiu Sim. bastante para ver quem era o vencedor, mas de fato quem venceu foi a maior luta de wrestling da história. Edge contra Randy Orton. Teve Rock Bottom, teve Uncle Slam, teve Kill Switch, teve Pedigree, cara, teve Figure 4. E foi uma match que contou a história da WWE dentro de um ringue. Uma match de 40 minutos, né? Quem diria que o Edge poderia fazer isso? Foi uma redenção da match que eles tiveram na WrestleMania, que quase não teve moves. E pra mim, por tudo que ela significa, por tudo que ela marca, por tudo que ela conta, eu fiquei abismado. Lembro de todos os 40 minutos dessa match incrível. Edge contra Randy Orton rendeu, de fato, não a maior wrestling match da história, mas certamente uma das. Eu acho que o único defeito dessa match é o fato dela ter sido promovida como a maior match de todos os tempos, sabe? Eu acho que isso acabou machucando um pouquinho o que eles apresentaram. Se não tivesse toda essa brand, eu acho que essa match poderia até ser considerada uma das maiores, né? Mas foi de fato impressionante o que esses dois, no auge da sua não mais adolescência, né? Conseguiram apresentar dentro do ringue. Muita gente diz que essa match foi gravada, eles tiveram tempo para descansar. Enfim, não importa, né? O que importa foi que a gente assistiu com o produto final, e o produto final foi sensacional, né? Na hora que eles começaram a aplicar moves históricos, foi um negócio impressionante. Teve até um pedigree do Orton em um momento, né? Teve kick-out de RKO, kick-out de Spear. Foi uma match impressionante, de fato, em todos os sentidos. E eu acho que o prêmio também é muito significativo, né? Porque ver o Ed de volta foi muito importante para o Fred West em 2020, e é muito legal ver ele ganhando um prêmio de match do ano. Eu acho que é merecido.